tudo bem? Hoje iremos falar um pouquinho sobre as orações coordenadas. O que são as orações coordenadas? Então, vamos aí na tela saber um pouquinho da nossa aula de hoje. Nesta aula, nós iremos falar um pouquinho sobre as orações coordenadas, que são sindéticas ou podem ser assindéticas. As habilidades do currículo são a 0711A, 0711B. O objetivo da nossa apresentação da nossa aula: conhecer estratégias de coesão, como articular ideias de um texto por meio de conjunções coordenadas. Ou seja, nesse primeiro momento, nós iremos falar no contexto de frases, no contexto soltas, mas nós iremos utilizá-la em um texto articulado, em um texto, vamos dizer assim, com estrofes, parágrafos, enfim, todos os elementos de um texto. Agora, para iniciar aí, eu tenho uma questão. Vamos lá. Será que você sabe o que significa coordenar? O que seria essa palavra coordenar? Ao ouvir essa palavra, o que ela remete? Bom, provavelmente, a palavra coordenar, para vocês, ela tem a ideia de algo que vai ser disposto um ao lado do outro, algo que será organizado. Então, é isso que nós vamos ver isso. Hoje, orações coordenadas, uma oração que está disposta ao lado da outra. E retomando, para saber se é uma oração, precisamos lembrar desse detalhe. Oração precisa ter um verbo e toda a questão gira em torno do verbo. Então, contextualizamos. Dispomos das orações coordenadas assindéticas, que significa sem sindeto, ou seja, que não tem conectivo, e as sindéticas, que elas têm conectivos. As orações coordenadas assindéticas, normalmente elas parecem justapostas, ou seja, separadas somente por vírgula ou ponto e vírgula, como no exemplo que eu coloquei. Nasceu, amou, sofreu. O exemplo mais comum que nós usamos é aquele nasci, vivi, morreu. Nós podemos perceber por esse exemplo que cada uma aí nós temos um verbo, então nós temos 3 períodos, porque temos 3 verbos, e cada um dá para entender, não precisa do outro, mas eles estão ordenados ou coordenados, um ao lado do outro. Já nas orações, então nós vimos que não tem nenhuma outra palavrinha, somente pontuação, ok? Então temos sinal de pontuação, que é a vírgula, e no caso, como eu mencionei, ponto e vírgula. Já nas orações coordenadas sindéticas, essa aqui é muito importante, porque ela tem sindeto, ou seja, ela tem algum conectivo, uma palavra ou mais de uma palavra, que ela dá a ideia que vai juntar ali, coordenar as orações. E essas orações elas podem ser aditivas, adversativas, conclusivas ou explicativas, né? E explicativas. Vou passar as principais conjunções ligadas a cada uma delas. Bom, na classificação de aditiva, nós temos aí a preposição, a conjunção, na verdade, o e o nem. Como nós utilizamos? Aditiva pelo próprio nome, já dá a ideia de soma, de adição. Então, a pessoa coloca algo que ela fez a mais. Eu tenho uma caneta e um lápis, então estou somando ali 2 objetos que eu tenho, dá a ideia de soma. No nem, é importante lembrar de algo importante aqui, que eu vou até parar. Nem, não podemos ou não devemos colocar e nem, porque a ideia de nem já dá a ideia que você está faltando algo nesse contexto. Você não tem isso, nem isso. Você não tem caneta e nem lápis. Não precisa do e nem, ok, gente? Então, lembra desse detalhe. Se colocou nem, não precisa acrescentar e nem, ok? Enem é o vestibular. Enfim, a próxima, adversativa. A palavra adversativa também já remete à ideia de adversidade, algo contrário. Quando você explica uma coisa, uma situação que teria tudo para ir certo, para tudo assim caminhar perfeitamente, mas lá, ó, algo deu errado. Então, assim, exemplo, o time jogou muito bem. Nossa, esperava então que o time ganhasse, que o time vencesse. Mas aí você vai colocar uma palavra que dá a ideia que fugiu do contexto. O time jogou muito bem, porém, eles perderam. Então, houve uma adversidade ali. Algo não seguiu a sequência lógica pelo contexto, tudo bem? E na questão da coordenada alternativa, já diz o nome, né? Da ideia de alternância, de opção, por exemplo. Ou você faz isso, ou você faz aquilo, ou você estuda, ou você
come, ou você faz isso ou aquilo, também tem a palavra ora, muito usado. Ora ela está fazendo isso, ora ela está fazendo aquilo. Dá a ideia também de alternância. Em um momento ela faz isso, em um momento ela faz aquilo. E é interessante também lembrar que esse ora aí, relacionado à alternância, que dá a ideia de cada momento fazer algo, essa alternância aí, nós colocamos ora sem o H, porque não é hora de relógio, é hora que dá a ideia de alternância. E, nas próximas, nós temos aí conclusiva. Conclusiva, eu costumo colocar como diferente daquela que nós vimos no contexto. Vamos explicar aqui, ó. Por exemplo, na conclusiva, a ideia é que deu tudo certo. Você conclui uma situação. Por exemplo, o time jogou bem. Logo, portanto, o esperado, eles ganharam. Diferente da que nós já vimos agora há pouco, né, que deu uma adversidade ali e não seguiu a linha certa ou correta de raciocínio. Aqui nós tivemos uma quebra de raciocínio. Então, na conclusiva, não. Eles jogaram bem e eles ganharam. O time fez isso e, no final, eles foram o campeão. Ok, então isso é uma conclusão. Tá? E a explicativa é aquela que nós utilizamos muito, o uso do porquê e pois. O pois tem uma regrinha bem clara, aí depois eu falo em outro momento sobre ela, mas o importante é lembrar o seguinte: toda vez que você vai explicar, você pode substituir ou colocar o porquê. Até nas perguntas da escola, assim, o professor coloca lá porquê, sempre uma pergunta, né, alguma interrogação vem separado, e a sua resposta sempre será uma explicação no contexto, usando o porquê junto. Então, nesse contexto, uma explicação, nós usamos todas as palavras juntinhas. É isso que eu precisava passar para vocês. Nós vimos, então, aqui alguns exemplos, vou passar as frases ou orações que eu escolhi. Orações, porque lembra do contexto, precisa ter pelo menos um verbo, um período. Um exemplo de aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, aditiva, a ideia de soma, de mais algo no contexto aí. Lembrando que esse mais não é mas, tá? É mais. Então, vamos lá. Comprei pães, leite e chocolate. Então, esse E aí dá a ideia de soma. Além de ter comprado pães, leite, eu comprei chocolate. Então, somei, acrescentei. Adversativa, foi aquele exemplo que eu já mencionei. O time jogou muito, ou jogou muito bem, mas eles não venceram, mas não venceu. Alternativa, quando eu dou uma opção, ou ando de bicicleta ou piloto uma motocicleta. Não dá para fazer as duas coisas, então, ou uma ou outra. Conclusiva é aquela que eu falei que dá a ideia de tudo ok. O time jogou muito, por isso ganhou. E a explicativa, fiz o convite, pois ele é meu amigo. Eu posso trocar esse pois pelo porquê. Então, explicativa aí para vocês entenderem essa troca. Fiz o convite, porque ele é meu amigo. E só retomando aqui a parte da conclusiva, vocês precisam então lembrar, conclusiva segue um raciocínio lógico e dá tudo certo conforme ali o contexto da frase. Já na alternativa, ali, ou melhor, na adversativa, há um erro, há uma quebra da lógica. Então, praticamente são essas conjunções, elas ficarão ali para vocês lembrarem e utilizaremos ela, o contexto aí no dia a dia. Era somente isso, obrigada e até a próxima.